Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais um domingo. Hoje é a nossa última aula do curso, né? Finalizando aí depois de 20 aulas. E eu queria já convidar vocês que eu vou iniciar um novo curso com o tema Família, tecendo relações saudáveis, onde nós vamos trabalhar desde questões da família de origem, da formação do par, de pais com filhos, desde o nascimento até a vida adulta. Acho que vai ser bem interessante. Vamos torcer para que volte logo, acabe, que a gente possa fazer esse curso ao vivo, né, para a gente poder fazer mais trocas, mas já vamos iniciar no próximo mês. Bem, então vamos começar. Eu tenho uma historinha que eu peguei do Richard Simonetti numa palestra, achei muito interessante, é assim: o preguiçoso era indolente por vocação, infenso a qualquer iniciativa, vivia miseravelmente. Ainda que não faltassem oportunidades de melhorar sua condição, logo tratava de afastar-se da tentação. Para dar-lhe uma lição, no empenho por acordá-lo, algumas pessoas decidiram simular o seu enterro, comunicando-lhe: já que você não se dispõe a mexer-se, melhor que vá para debaixo da terra. E o enfiaram num caixão e seguiram para o cemitério, sem que o nosso herói reagisse, guardando a habitual indiferença. Durante o cortejo, um transeunte perguntou quem era o defunto. É o preguiçoso que não serve para viver, não tem onde morar, nem o que comer. Compadecendo-se, o desconhecido ofereceu: se o problema é de comida, posso ajudar. Darei um saco de arroz para sustentá-lo. O falecido, que tudo ouvia, levantou a tampa do caixão e falou: encasca o limpo. Aí o que ia dar falou: encasca. Aí ele disse: então pode seguir com o enterro. Eu achei essa historinha bem interessante, que eu acho que esse é o preguiçoso. O preguiçoso é como se ele tivesse amortecido diante dos estímulos que a vida nos traz para a gente se movimentar e se desenvolver. Então, o que é a preguiça? A definição de preguiça é aversão ao trabalho, morosidade, negligência, pachorra, moleza. A preguiça é um empecilho ao progresso moral e espiritual e um grande entrave ao desenvolvimento geral da sociedade, em todos os campos da atividade humana. Então, a preguiça é a falta de vontade no cumprimento do dever. A vontade, para nós, ela é importantíssima, né? É um motor para que nós possamos desenvolver. Então, o preguiçoso, ele não tem vontade de fazer nada. A doutrina espírita nos assevera que a preguiça causa sérias implicações na vida do indivíduo preguiçoso, alertando para o fato de que é ela um dos maiores empecilhos ao progresso moral e espiritual do indivíduo, e, por conseguinte, um grande entrave ao desenvolvimento geral da sociedade em todos os campos da atividade humana. A preguiça é uma doença da alma e tem como sócio majoritário o desânimo. Por conseguinte, provoca com sua ação maléfica ao espírito, que se deixa impregnar por seus efeitos paralisantes, sérios transtornos para o desenvolvimento de uma vida digna e saudável, acarretando em seu portador sérios e pesados desequilíbrios que o arremessarão de encontro a prejuízo de incalculável monta. Vejam, é muito importante essa fala, porque é uma doença. Então, o preguiçoso está doente, né? Ele se deixa cada vez mais se impregnar por essa situação de paralisação. Então, com isso, ele vai se desequilibrando, porque ele não busca uma troca, não busca um movimento. Nós crescemos através de um movimento ativo. Passivamente, nós não temos crescimento. Então, a preguiça também é considerada um mau hábito. O preguiçoso, por definição, não ajuda a si mesmo e não ajuda ninguém. A preguiça se alia ao egoísmo. O preguiçoso preocupa-se muito mais consigo e seu bem-estar do que o próximo.
tem mais uma história que eu vou contar, é a última, que vem da Alvorada Cristã, do Chico Xavier, pelo espírito de Néio Lúcio, que chama A Falsa Mendiga, que diz assim: Zesélia pedia esmola havia muitos anos. Não era tão doente que não pudesse trabalhar, produzindo algo de útil, mas não se animava a enfrentar qualquer disciplina de serviço. Esmola, pelo amor de Deus, clamava o dia inteiro, dirigindo-se aos transeuntes, sentada à porta de imundo telheiro. De quando em quando, pessoas amigas, depois de lhe darem um níquel, aconselhavam: Zesélia, você não poderia plantar algum milho? Não posso, respondia logo. Zesélia, quem sabe poderia você beneficiar alguns quilos de café? Quem sou eu, meu filho? Não tenho forças. Não desejaria lavar roupa e ganhar algum dinheiro? Indagavam damas bondosas. Nem pensar nisso, eu não aguento. Zisélia, vamos vender flores? Convidava algumas jovens que se compadeciam dela. Não posso andar, minhas filhas, exclamava suspirando. E o bordado, Zesélia? Interrogava a vizinha prestativa. Você tem as mãos livres. A agulha é uma boa companheira. Quem sabe poderá ajudar-nos? Receberá compensadora remuneração. Não tenho os dedos seguros, informava a teimosa. E falta-me suficiente energia. Não posso, minha senhora. E assim, Zesélia vivia prostrada, sem ânimo, sem alegria. Afirmava sentir dores por toda parte do corpo, dava notícias da tosse, da tonteira e do resfriado com longas palavras que raras pessoas dispunham de tempo para ouvir. Além das lamentações contínuas, clamava que não bebia café por falta de açúcar, que não almoçara por não dispor de alimentação. Tanto pediu, chorou e se queixou Zesélia, que em certa manhã foi encontrada morta, e a caridade pública enterrou-lhe o corpo com muita piedade. Todos os vizinhos e conhecidos julgaram que a alma de Zesélia fora diretamente para o céu. Entretanto, não foi assim. Ela acordou em meio de um campo muito escuro e muito frio. Achava-se sem ninguém e gritou aflita pelo socorro de Deus. Depois de muito tempo, um anjo apareceu e disse-lhe bondoso: Zesélia, que deseja você? Ah, observou muito vaidosa. Já sou conhecida na casa celestial? Há muito tempo, informou o emissário compadecido. A velha começou a chorar e rogou em pranto. Tenho sofrido muito, quero o amparo do alto. Mas ouça, esclareceu o mensageiro, o auxílio divino é para quem trabalha. Quem não planta, nada tem a colher. Você não cavou a terra, não cultivou, não cuidou das plantas, não ajudou os animais, não fiou o algodão, não teceu fios, não costurou o pano, não amparou crianças, não fez pão, não lavou roupa, não varreu casa, não cuidou de flores, não tratou nem mesmo da sua saúde e do seu corpo. Como pretende receber as bênçãos de cima? A infeliz observou então. Nada podia fazer. Eu era uma mendiga. O anjo, contudo, replicou. Não, Zesélia, você não era mendiga. Você foi simplesmente preguiçosa. Quando aprender a trabalhar, chame por nós e receberá o socorro celeste. Cerrou-lhe os olhos o horizonte de luz. Às escuras, Zesélia voltou para a terra a fim de renovar-se. Essa história traz muito, de uma forma muito clara a importância do trabalho, né? Então, tem pessoas que ficam se sentindo vitimizadas e realmente não fazem nada, ficam esperando que o outro dê alguma coisa. Então, essa pessoa é uma preguiçosa e vai realmente acabar tendo várias consequências após o seu desencarne. Existem vários tipos de preguiça. Tem a preguiça no trabalho. Então, no trabalho, é aquela pessoa que faz sempre o menor esforço.
E quando a empresa normalmente passa por dificuldades, os primeiros a serem demitidos são os preguiçosos. O mesmo acontece com pessoas liberais e pequenos empresários. Os clientes identificam os prestadores de serviço e os comerciantes preguiçosos. Então, os fracassos profissional e financeiro andam sempre de mão dadas com a preguiça. Eu até coloquei a preguiça aqui, porque é algo muito importante da gente poder avaliar. Tem pessoas até que trabalham, mas elas têm uma preguiça que elas sempre produzem o mínimo possível, que elas sempre fazem o mínimo esforço. Tem as atividades preguiçosas que nós todos fazemos, mas elas são negativas se elas usam um gasto excessivo. Por exemplo, pessoas que ficam muito tempo nas redes sociais, no celular, nos jogos de videogame, na televisão, pode refletir um comportamento preguiçoso. Mas é claro que a gente deve ter espaços, né, para diversão, para o lazer. Mas eles se tornam danosos quando eles atrapalham o trabalho, o convívio familiar e social, que são os vínculos reais. Então, a preguiça na família e social, e no meio social. Existem pessoas que não possuem preguiça no trabalho. Na verdade, são aquelas que trabalham, às vezes, até demais. E nem com aprendizado, estudam. Mas são muito preguiçosas quando elas precisam lidar com as pessoas. Principalmente com a esposa, o marido, com os filhos, até com amigos. Isso vai gerando sofrimentos para as pessoas com as quais eles se relacionam. Então, vejam, às vezes a pessoa ela tem um exagero na questão de trabalho, chega em casa esgotada, ao invés dela se alimentar da relação da família, ela já vai para o celular, já vai para a televisão, então ela realmente tem uma preguiça de investir nessa troca familiar e também na troca social, que é aonde nós nos enriquecemos de fato. Tem pessoas que têm preguiça na saúde. Elas são excessivamente sedentárias, não praticam esporte e sente preguiça de cuidar na saúde. São aquelas pessoas que você fala assim, você tem que ir no médico, olha, você está ficando obeso, você está com a pressão alta. Não, eu vou marcar. Daqui a um tempo eu vou marcar, agora eu estou sem tempo, mas eu vou marcar. Então, nunca sobra um tempo para a pessoa pensar. E isso, de verdade, é uma preguiça. E uma preguiça, assim, muito danosa, porque a saúde, nós precisamos cuidar muito bem dela, não é? Para nos mantermos vivos e com saúde. Então, o preguiçoso carece de força de vontade, como eu disse no início, que é o elemento primordial para a nossa evolução espiritual. Podemos sentir preguiça após um trabalho exaustivo, como um efeito de cansaço físico ou mental. E aí sim, gente, é real a necessidade de um repouso. Sabe quando você trabalha demais, ai, me deu uma preguiça, agora acho que eu vou tirar um sono, acho que eu vou dormir, eu vou conversar com alguém, vou bater um papo. Então, isso é normal e importante, nós precisamos refazer energias. A preguiça, ela só é preocupante quando ela se torna constante, prejudicando as atividades normais do dia a dia. E quais são os efeitos provocados pela preguiça? Desânimo, ociosidade, invigilância. Eu achei essa parte na Revista Espírita, de 1858, que diz assim: eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para consumir os dias na ociosidade, mas para ser útil aos semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Em verdade vos digo que a sua vida será posta de lado como uma coisa que ninguém aproveita. Quando o seu tempo se cumprir, compreendeis isso como uma comparação. Qual dentre vós, se tiverdes em vosso pomar uma árvore que não dê bons frutos, não dirá a seu servo, cortai essa árvore e lançai-a ao fogo, porque seus ramos são estéreis. Ora, assim como tal árvore será cortada por causa de sua esterilidade, a vida do preguiçoso será posta no refúgio por ter sido estéril em boas obras.
essa mensagem interessante, importante, e que retrata lá a historinha da Zesélia, não é? Que ela tinha recursos e realmente se mostrou e ficou estéril no que ela poderia ter realizado durante a existência. E como que a gente pode vencer a preguiça? O único caminho viável é através da reforma íntima. Somente compreendendo a importância do trabalho e do exercício do raciocínio, aceitando-os como atividades necessárias do corpo e do espírito, é que poderá haver um combate à preguiça. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e compreender como, durante toda a nossa existência, o trabalho é fundamental para o nosso desenvolvimento. Aí você começa a buscar minimizar esse estado tão negativo que é a preguiça. Vida é movimento. Então, deseje ser melhor, trabalhe para ser. Aproveite o seu tempo. Não deixe para depois o que pode fazer hoje. O seu amanhã será reflexo do hoje, do trabalho de hoje. Às vezes as pessoas falam muito isso, né? Amanhã eu faço. Aí eu preciso visitar minha mãe que está doente, mas hoje não dá. Amanhã eu vou visitar. E se você pode morrer hoje? Então, o que a gente pode fazer hoje, né, em relação à vida, em relação aos nossos vínculos, ao nosso trabalho, vamos fazer, porque esse adiamento constante, de alguma forma, ele está relacionado à preguiça. Marília. Oi. A Adriana fez uma pergunta aqui para a gente, interessante. Qual a explicação para um indivíduo ser preguiçoso? Ele pode ter sido obrigado a encarnar, não veio em uma família que queria? Pode ser possível? Ele deve ter sido obrigado a encarnar, ela falou? Você falou meio baixo, eu não ouvi direito. Primeiro, qual a explicação para um indivíduo ser preguiçoso? Aí, ele pode ter sido obrigado a encarnar, não veio em uma família que queria? Pode ser possível? Até se a Adriana depois quiser também desenvolver a pergunta para a gente entender melhor. Adriana, vamos primeiro pegar na questão da causa nesta existência, uma das causas. Por exemplo, vocês são pais, né? Nós somos pais. Se você não educa os seus filhos a se exercer, a se estimularem ao movimento, a trabalharem nas pequenas coisas, não é? Guarda primeiro quando é pequenininho, vai guardar o brinquedo, depois arrumar sua própria cama, ajudar em pequenos afazeres quando maiores. Você vai estimulando que as pessoas precisam ser mais ativas em relação à vida. Agora, pais que dão tudo na mão, mãe, eu quero água, a mãe traz a água. Ai, mãe, pega meu chinelo lá no quarto, a mãe vai lá e pega. Então, existem situações que quando os pais dão demais, fazem demais pelo filho, privando-os de exercitar esse movimento e a importância desse trabalho que começa nas pequeninas coisas, como eu disse, guardar o próprio brinquedo quando a criança é muito pequena, você vai estimulando o filho a ser preguiçoso. Então, ele vai acostumando a ficar esperando. Ele espera que o outro faça, que o outro resolva. Essa é uma das causas. E também, sim, deve estar associada a questões que o espírito já traz. Bom pensar que se a Zezélia reencarnasse de novo, e reencarnou, ela já tem um registro de uma vivência de muita preguiça. Então, vai ser um trabalho árduo para a pessoa conseguir trabalhar em cima disso. É como se fossem algumas predisposições. A gente percebe pessoas, desde pequenininho, você percebe nos filhos, tem uns que já têm uma movimentação maior, eles já buscam mais as coisas, outros ficam mais numa posição de espera, mais passivos. Então, esses são aqueles filhos que nós temos que estimular mais ainda, né? A exercitar o movimento, o trabalho, a busca do que eles querem. Respondi sua pergunta, Adriana? Sim. Então, vamos continuar. Então, nós precisamos lutar contra a preguiça, assumindo uma nova postura diante da vida, que nos oferece diariamente
inúmeras oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Então, ninguém está no mundo por acaso, e sim com finalidades e objetivos previamente estabelecidos. E contra a preguiça, a diligência. Então, o que é diligência? A etimologia diligentia significa cuidado, empenho, zelo, exatidão. No verbo latino significa amar. Olha que bonito isso. Então, o diligente é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que tem empenho em tudo que ela faz e com zelo. Porque às vezes as pessoas podem fazer uma atividade de qualquer jeito. Então, o diligente, ele é preciso, ele tem exatidão no que ele quer, no que ele faz, e faz tudo com amor. Então, acho que essa definição, ela é bem ampla e muito rica para nós. Então, a diligência também é uma habilidade adquirida, que combina persistência criativa. Por que persistência criativa? Porque eu posso ser persistente no erro, ou eu posso ser persistente numa situação que eu estou vendo que não está dando certo, que eu teria que usar, vamos pensar, uma percepção melhor, usar minha inteligência, que seria o esforço inteligente, para que você encontre uma situação mais saudável e que tenha um resultado, né? Então, a persistência criativa, que ela vai buscando caminhos quando um caminho não dá certo, e não desiste. Então, esforço inteligente, planejado. O planejamento é muito importante. A gente faz uma coisa de qualquer jeito, eu tenho um monte de coisa para fazer, nem crio uma rotina, nem ordeno o que eu vou fazer, eu posso me esquecer das coisas. Então, planejar, organizar, né, fazer uma agenda e executar de forma honesta e sem atrasos. Isso é fundamental. O diligente, ele é muito honesto. Diferente do preguiçoso, né? O diligente não se atrasa. Se ele fala assim, eu vou fazer esse trabalho, ó, te entrego esse trabalho amanhã, como ele é zeloso, como ele se organiza, ele sabe que ele vai conseguir entregar amanhã. Agora, aquela pessoa preguiçosa, fala assim, eu te entrego, quando você vai me entregar? Amanhã eu te entrego. Aí passou amanhã, puxa, mas depois da manhã, a pessoa nem começou a fazer. Então, são aquelas pessoas que ficam enganando, que são desonestas, que elas acabam sempre trazendo para o outro um descontentamento, né? Pessoas assim têm uma dificuldade para crescer. Mas o diligente não, ele é sempre competente e eficaz. A diligência é o remédio que combate a preguiça. Olha que bonito, né? É o remédio que combate a preguiça. E consiste em fazer bem feito todas as coisas que forem ser realizadas. Fazer com zelo e atenção. Você sabe, quando fazemos as coisas de qualquer jeito, nós podemos prejudicar a nós próprios e os outros. Já pensaram um médico que não estava dormindo direito, estava totalmente assonado e marcou uma cirurgia e vai lá, ele não estava podendo fazer a cirurgia, ele teria que desmarcar, ele vai lá e sonado acaba prejudicando o paciente? Ou uma pessoa que está fazendo um cálculo de uma casa e descuidado, fica fazendo outras coisas ao mesmo tempo, erra num cálculo, a casa pode cair. Então, veja, o diligente, ele é muito atento, ele é muito zeloso. Então, realmente, ele faz as coisas para ter acerto. No Livro dos Espíritos, capítulo 3, na Lei do Trabalho, no item Necessidade do Trabalho, tem uma pergunta. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sim, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência,
a fim de que se eleve acima da matéria. Então, vejam, naquela pergunta anterior, né, do trabalho da pessoa, que ela se for voluntariamente inútil, sim, vai ser condenada, mas as pessoas, às vezes, podem não poder estar trabalhando. Então, ela pode ter realmente dificuldades que precisa de ajuda do outro. E aqui também, o repouso é muito importante para refazer energias. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Porque repouso é uma coisa, mas pode ter pessoas que elas são idosas, mas elas são cheias de energia, cheias de forças, podem ajudar as pessoas, podem fazer caridade, e tem uma fala assim, já estou muito velha, já fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora eu vou só descansar aqui em paz. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Olha que lindo, né? Essa resposta. Então, quando as pessoas de fato não podem, elas encontram-se num estado de doença, de mobilidade, é um dever de todos nós ajudarmos, né? Está na lei da caridade. Marília. Marília? Oi, estou ouvindo. A Marcela está perguntando aqui, o Filipe, né? O Filipe e a Marcela, quando a preguiça se torna um processo patológico, o que observar nesse processo? Como você identifica se ela está patológica, seria isso? Porque nesse processo você já observa uma pessoa improdutiva, uma pessoa, ela acaba tendo até uma lentidão de movimentos, por isso ficou associado ao bicho preguiça, né? A gente não fala do bicho preguiça, o preguiçoso, a gente capta como funciona o preguiçoso. Seria isso, Filipe e Marcela? Porque pelo próprio comportamento, a gente já identifica, né, pelas atitudes. Oi, Marília. Oi, Marcelo. Oi, Filipe. É o Filipe, tudo bom? Oi, tudo bem. Eu queria entender mais ou menos assim, né? Porque às vezes a gente pode confundir alguns processos patológicos, até mesmo talvez a depressão, né? Tá. Como um ponto de preguiça, né? E às vezes não é uma preguiça exagerada, persistente. Eu queria saber assim, se existe alguma coisa que a gente pode ir observando que, mesmo a pessoa estando com uma preguiça, a gente tentando fazer ela sair daquela preguiça, ela não conseguindo sair dessa preguiça, né? Se tem alguma coisa assim que pode começar a nos dar algum indicativo que, pô, peraí, isso não é preguiça, ela realmente está com alguma coisa que... Importante isso, Felipe. Claro, assim, a pessoa em depressão, a gente consegue identificar que é depressão, sim, sabe por quê? Porque a pessoa com uma depressão maior, ela não tem vontade para fazer nada e ela se prostra, ela não tem nenhum desejo. O preguiçoso, ele faz as coisas que ele quer, né? Ele é amoroso, ele fica lá vendo televisão, ele fica pedindo as coisas para os outros. O caso da depressão, muitas pessoas pensam até na morte. O preguiçoso não pensa na morte, porque ele é um acomodado. A depressão é uma doença. Então, não é difícil fazer essa diferenciação. Quando uma pessoa se mostra depressiva, tem vários indícios, né? Distúrbio do sono, da alimentação, ela sente falta de apetite. O preguiçoso dorme demais, come bem. Então, assim, dá para fazer essa distinção. Agora, o preguiçoso, como eu falei, é um trabalho. Se você tem dentro da sua família, ou até um filho que está ficando muito preguiçoso, e não tem depressão, e não tem nada, nenhuma outra doença que possa estar gerando isso, foi importante a sua observação. Pode ter algum tipo de doença que a pessoa fica sem uma fraqueza até nos movimentos, vamos pensar até no sentido físico, né? Mas para o preguiçoso é o estímulo ao trabalho, não é? É o estímulo, a gente parar de fazer pelo outro, porque às vezes, sem perceber,
a gente acaba, a pessoa demora para, vai lá você arrumar a cozinha que é seu dia, a pessoa demora para arrumar, vai lá o outro e faz. O preguiçoso capta isso, então ele acaba se favorecendo, né, do movimento do outro. Então é esse exercício de não fazer nada para uma pessoa que está muito preguiçosa e fazê-la se mover, né, estimular essa movimentação. Falta só 2 frases, eu já vou fechar para a gente poder discutir mais, tá bem? A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Olha que bonito, isso está no Evangelho, no item 8. Então, nós temos que a diligência é uma grande virtude, e nós temos que realmente investir muito nela, né, para que nós possamos ampliar, sermos homens de bem. Kardec, né, quando ele era chamado Leon Denis Rivail, ele era um educador, e ele tem um plano proposto para a melhoria da educação pública em 1828, que diz assim, olha que bonito, a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes e reprimir os do vício. Olha que bonito, né? Ampliar todas as nossas qualidades, reprimir as dificuldades, os vícios, a preguiça é uma delas, de desenvolver a sua inteligência e dar-lhes a instrução adequada às suas necessidades. Em uma palavra, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Parece simples, né? Isso aqui dá para a gente pegar essa frase e exercer em relação a nós mesmos, em relação aos nossos filhos, né? Para a gente poder realmente fazer ampliar essas virtudes, esses germes que nós temos todos dentro de nós. E reprimir no sentido não só de segurar, mas de transformar os vícios em virtudes, né, através de muito esforço, de muito trabalho. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, que essa foi o tema da nossa primeira aula do curso. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Então, espero que durante esse curso, né, a gente possamos ter podido ampliar um pouquinho mais as nossas virtudes e identificar mais os nossos vícios, para que possamos aos poucos irmos nos melhorando mais. Mas vamos, então, agora conversar um pouquinho. Marília, tá me ouvindo? Estou ouvindo. O homem que tem dificuldade de ajudar em casa, que não tem jornada dupla, é considerado uma preguiça? Tem várias coisas, né? Ele pode ser preguiçoso na relação da família. Lembra? Ele pode não ser um preguiçoso. Ele trabalha, mas aí vem toda uma questão de alguns homens mais antigos, às vezes até alguns mais novos ainda, que atribuem esses trabalhos à figura da mulher, e acha que é função dela, então não vai fazer. Mas pode ser uma preguiça nesse sentido da pessoa, ela poder estar ajudando, mas aí vem também a posição da mulher, né? Porque às vezes, um caso, se a mulher fica numa sobrecarga, ela está favorecendo a acomodação do outro. Você sabe que tem um exemplo prático, tinha uma mulher que ela sempre estava muito sufocada na questão do marido, porque ele não mexia, não lavava um copo. Então, o que ela fez? Ela tirou todos os copos, deixou apenas 2 copos na casa. Deixou 2 pratos, 2 garfos, ela separou. Então, ela usava o prato dela, usava e guardava. E se ele não lavasse o prato dele,
Ele teria que lavar, porque como é que ele ia comer? Isso foi uma coisa meio drástica, mas que surtiu um efeito interessante, para a pessoa identificar que tudo que a gente suja, a gente tem que limpar. Eu não posso ficar esperando que o outro faça pela gente, né? É isso, né, Adriano? Acho que tem a questão ainda que impregnada na questão da cultura, dos papéis dos homens, né, que estão se modificando a cada dia. É isso. E a educação tem um papel importantíssimo, né? Fundamental, desde criancinha, né? Veja, os filhos são educados para trabalhar em tudo, trabalhar na casa, trabalhar fora. A menina arrumar a cozinha, o menino arrumar a cozinha, ajudar o pai a lavar o carro, o menino, a menina. É um estímulo ao trabalho. Isso não tem a ver com gênero, não é? Claro que tem algumas situações que exigem força, uma força maior, que o homem tem mais habilidades para fazer isso. E talvez algumas coisas muito minuciosas que a mulher pode ter mais habilidades. São diferenças, talvez, de habilidades pela própria questão do físico, né? Mas é muito importante, Adriano, que a gente possa estimular nossos filhos ao trabalho, a todos os trabalhos, dentro e fora de casa. Ok. A Adriana perguntou novamente aqui, e a preguiça do adolescente? Pode ser hormonal ou falha da educação ou os dois? Olha, pode ser os dois. Agora, o adolescente é um momento muito. A gente fala que adolescer é adoecer, né? É um período de tantas transformações que o adolescente fica mesmo muito confuso. Ele fica muito ensimesmado, ele olha mais só para ele quer viver as coisas dele, ele não quer se envolver muito com as questões do cotidiano. Mas os pais devem sim estimular, porque essa preguiça, ele não tem preguiça para sair de casa, para namorar, para ficar na internet. Então, é muito importante. Agora, para um adolescente chegar assim, quando ele chega na adolescência não querendo fazer nada, colaborar com nada, eu digo a você que isso já foi uma construção anterior. Porque se desde criança ele foi estimulado a trabalhar, ele não perde isso na adolescência. Ele pode sim ter muitos interesses que levam ele a ocupar um tempo muito grande com essas questões do próprio psiquismo, mas ele vai continuar ajudando. Agora, se ele já não teve isso antes e chega nessa fase, fica muito difícil. Quer ficar só trancado no quarto, eles gostam de ficar mais no quarto, eles estão buscando rever a si mesmos, estão se olhando, às vezes eles ficam se olhando no espelho, porque eles estão mudando para ver a questão da própria identidade. Existe tudo isso, que isso não é preguiça. Mas então, não dá para associar que todo adolescente é preguiçoso. Eu acho que isso é uma construção que vem desde o processo inicial educativo. E eu estava pensando aqui comigo, eu fiz pergunta ainda, mas é uma espécie de preguiça seletiva, quer dizer, eu tenho preguiça só daquilo que eu não gosto de fazer, mais Isso ou mesmo. menos isso. Isso. Como aquela preguiça que eu falei só na família, né? A pessoa trabalha, chega em casa, é preguiçoso, só quer ficar fechado e si mesmado, né? Não fazendo nada. É isso. É a preguiça seletiva, porque se a pessoa está doente, se ela não está bem, como o Felipe disse, ela está em depressão, ela não tem ânimo para nada, né? A pessoa realmente está num estado doente. Então, a gente está passando por um processo agora de desenvolvimento muito grande da tecnologia, né? O celular, os computadores, a Netflix, né? Tem hora que a gente fala assim, vamos ficar assistindo Netflix o final de semana inteiro. Quer dizer, a tecnologia também veio potencializar isso em nós, quer dizer, é mais um desafio, além dos benefícios que ela nos traz. É mais uma droga,
é mais uma droga quando mal utilizada. Ela é muito benéfica, eu acho que cada vez mais a tecnologia vai avançar, isso também tem a ver com evolução, mas tem a ver com a nossa própria imaturidade e o mau uso. Veja, na minha época, não tinha só telefone. Quando eu estudava fora, eu tinha que ligar por telefone, ainda não tinha o celular, só depois começou o celular, e aquele tijolão ainda, né? Mas essa modernidade, ela facilita demais. Então, facilitar demais também deixa de ser bom, né? Porque a pessoa não tem, ela vai ficando assim, com pouca tolerância à espera. Antes a gente mandava uma carta, demorava uma semana para chegar, agora é tudo rápido. Então, isso tira um pouco a questão das trocas. Então, a gente tem que saber fazer realmente um bom uso. Netflix é ótimo, eu assisto, mas a gente também tem que tomar cuidado. Eu já me peguei pegando um seriado assim que eu não queria parar de assistir porque estava tão interessante. Tá lá, é um estímulo. Então a gente tem que, eu vou ficar aqui 2 horas, como se fosse no máximo 2 horas, né? Ou no máximo 1 hora e meia, como se fosse um filme. Então são exercícios que a gente tem que fazer para que nós não sejamos engolidos por uma tecnologia e vamos nos distanciando do que realmente alimenta a nossa existência, que são os vínculos, que são as pessoas, né? Que são as trocas reais. Ok. Ó, temos 2 perguntas aqui. A Célia, a preguiça pode ter estágios, né? Tipo uma preguiça aceitável ou uma preguiça que já está extrapolando tudo e precisa de um tratamento? Então, essa é a pergunta da Célia. A preguiça pode ser o que você falou? Um estágio? Pode ter estágios, né? Então, lembra que eu falei? A preguiça, depois de um trabalho exaustivo, ela é normal. A gente não fala assim, nossa, tô com uma preguiça, acho que eu vou tirar um sono agora, trabalhei muito, pensei muito. Isso é normal, essa preguicinha que a gente fala. Isso seria um cansaço, né? Um cansaço. A gente usa preguiça, né? Mas é um cansaço, né? Mas a gente fica mais preguiçoso quando você se exaure muito. Por exemplo, até no trabalho, eu vou fazer uma faxina na casa, passei o dia faxinando na casa, me dá uma preguiça, eu quero deitar e descansar. Aí o corpo está precisando descansar. Às vezes a mente está precisando descansar, né? Então isso não é ruim. Agora, quando a pessoa realmente tem uma preguiça, ela pode ter em algumas partes, aí é menos mal, porque dá para trabalhar. Ela pode ter preguiça no trabalho e não ter preguiça nas relações da família. Então, você vai ter que estimular a pessoa na parte deficitária. Agora, se ela tem uma preguiça geral, que a gente fala que é uma doença da alma, é aquela pessoa que parece como a Zezélia. Lembra da historinha da Zezélia? Eu achei ótima aquela historinha. Porque é uma pessoa que tinha preguiça para tudo. Ela ficava só esperando que tudo viesse de fora. Isso é uma doença, né? Mas não é uma doença psiquiátrica, não é uma doença, não é uma depressão, é uma forma de acomodação, é uma acomodação patológica que precisa ser estimulada, trabalhada, as pessoas não fazerem por ela, porque eu fico pensando assim, que aquela Zezélia, é uma história, né? Mas usando ela como um exemplo, as pessoas davam para ela as coisas. Então a gente tem que pensar assim, quando eu vou dar alguma coisa para alguém, eu estou fazendo para ela o bem, é uma caridade, ou eu estou estimulando a passividade e a preguiça? Isso dentro de casa, isso fora, é uma coisa para a gente poder ter esse questionamento. Marília, a Viviane, falando sobre a preguiça no trabalho, e quando existe preguiça no ambiente de trabalho entre os colegas de trabalho, você está vendo que precisa realizar tal tarefa, mas ninguém o faz. Tenho vivido isso no meu trabalho, por não me sentir bem convivendo com isso, acabo fazendo. Sempre fui muito ativa e sempre também trabalhei desde cedo. Gosto das coisas em ordens e organizadas. Então, ela sempre acaba fazendo porque os outros não fazem, né? É uma espécie de preguiça no trabalho.
Mas aí você faz pelo outro ou você faz o seu trabalho? Porque se você faz o seu trabalho, que bom, você está fazendo a sua parte. Agora, se você fizer pelos colegas, você não está ajudando os seus colegas e está sobrecarregando. Foi essa a sua questão? Viviane, depois você responde para a gente, então. Pode abrir o áudio, se você quiser. Enquanto a Viviane dá essa informação para a gente, a Cleomara perguntou o seguinte: Marília, a quantidade de fluido vital pode contribuir para que uma pessoa seja preguiçosa, né? Se tem mais ou menos fluido? Olha, cada um nasce com uma carga aí de fluido vital, que nós podemos. E nós nos alimentamos também, nós conseguimos mais fluido vital através da alimentação, de várias atividades. Eu penso que não, eu penso que seria uma pessoa muito desvitalizada, mas aí se houver uma desvitalização maior, Cleomara, talvez acho que tem que investigar se a pessoa está com anemia, se a pessoa não se alimenta direito, isso pode favorecer uma preguiça por falta de energia, nesse sentido sim, né? Mas não que ela já nasceu com uma baixa carga de energia vital, eu penso que talvez algum tipo o tipo de funcionamento da pessoa, né? Se ela, como que ela lida com as coisas, como que ela se alimenta das relações, se é uma pessoa, eu penso que uma pessoa que vai ficando muito passiva, muito parada, ela fica mesmo desvitalizada. O movimento gera energia, né? Ele pode trazer um cansaço, mas ele gera uma energia, ele gera um estímulo. Mas eu penso que não seria que a pessoa já nasceu com uma baixa energia vital. Eu penso que nós todos temos um quantum de energia vital, né, até o final da existência. Alguns, eles são pessoas que realmente parecem que têm uma quantidade maior, que eles irradiam, assim, uma energia maior. Mas aí, pensar na preguiça, eu penso que não, viu, Cleomar? Eu não sei, alguém teria essa resposta, sim? Donizete, Edson, Ô, Marília, eu acho que a sua resposta foi perfeita. Adriano, Oi. é a Viviane. A questão que eu quis colocar para ela é assim: no meu ambiente de trabalho, por causa da pandemia, eu tenho trabalhado menos carga horária, né? Então, quando eu chego, eu entro ao meio-dia, saio às 16 horas, eu percebo assim que existe algumas pessoas lá que realmente são preguiçosas, não gostam de fazer, sabe que tem que fazer, precisa fazer, mas não faz. Todo mundo tem as suas tarefas individuais. Eu tenho as minhas, eu tenho meu setor, cada um tem seu setor para cuidar. E fora isso, a gente precisa também cuidar do ambiente de trabalho, na questão de limpeza, organização. Isso não cabe só a todo mundo tem que fazer, independente do seu trabalho individual, da sua sessão. Só que eu percebo que quando eu chego, o meu ambiente de trabalho está um lixo. Banheiro, o salão em geral, e ninguém faz nada. Mas, assim, eu estou percebendo que é por questão de certas pessoas que são realmente preguiçosas e não quer fazer, não faz, e as outras quer retrucar, tipo, não vou fazer também. Só que Viviane, desde quando me conheci por gente, desde pequena, eu sempre fui muito bem organizada. Minha casa, qualquer lugar, eu não gosto de sujeira, eu não gosto de desordem, eu me sinto mal. Eu gosto de ambiente limpo, acho que isso aí traz energia boa, a gente se sente bem. Todo mundo que entra em um ambiente organizado, limpo, se sente bem, é um astral elevado. Então, assim, eu me sinto muito mal quando eu chego lá e eu percebo esse tipo de ambiente como está, porque, assim, eu me vejo como funcionária e como cliente, entrando num ambiente daquele. Então, eu acabo deixando um pouco de minha sessão de lado, pego a vassoura, pego um pano, eu limpo tudo, vou lavo o banheiro e faço. Porque, assim, não só eu, mas como as outras pessoas também que estão ali se sentir bem no ambiente, entendeu? Então, assim... Ô, Viviane, era isso que eu quis colocar para você. Quantas pessoas tem nessa sua sala?
Como está reduzido, tem algumas pessoas que estão em casa por suspensão, apesar que eu também estou em suspensão, mas estou trabalhando em 4 horas, né? Nós estamos num total de 5 pessoas na loja. Ótimo. Então, eu vou te falar uma coisa, igual eu falei lá daquela mulher que tirou os copos que o marido não lavava. Vocês são 5 pessoas, pelo que você disse, tem mais uma pessoa que ela trabalha, né? Ela é ativa. E talvez tenha não sei quantas acomodadas. Vocês têm que dividir funções. Porque se você e a colega continuar lavando o banheiro, esses preguiçosos, acomodados, eles não vão se mover. Então, você cria uma regra. Para usar o banheiro, cada um tem um dia de lavar. São 5 dias. Todos os dias vai intercalando, né? De limpar o banheiro. A pessoa que não limpou, ela perde o direito do uso, se for o dia dela. Isso é sério. Vocês põem uma chave. São combinações. Tem situações que tem que ser um pouquinho mais drásticas nesse sentido, né? Então, cada um tem que saber sua função. Se a pessoa não faz o que ela tem que fazer, ela perde o direito. Não é assim na vida? Se a gente não faz... No meu ambiente de trabalho, a gente segue essa regra, né? Tem uma escala de limpeza tanto de cozinha, como de loja, como de banheiro. Devido a essa pandemia, muita gente saiu, foi demitido, alguns estão em casa e a gente está com um número bem reduzido de funcionários. Só que assim, eu estou percebendo que não está havendo a colaboração. Tem uma pessoa só, que eu sei que ela é preguiçosa, mas ela não faz mesmo. Ela espera que as outras pessoas façam por ela. Só que as outras pessoas não têm colaborado, acaba deixando a Deus dará e deixando criar lixo mesmo, ficar um horror. E eu como pessoa, eu não consigo lidar com desordem, com sujeira. Então, cria regra, Viviane, cria regra. Claro que você não pode, agora, também todo mundo ficar com raiva e ninguém fazer nada, porque eu estou percebendo que é 1 ou 2 pessoas, então, cria regra e faça isso valer. A gente tem direitos, os direitos crescem com os deveres, você concorda? Isso aí não é possível assim? Os filhos querem ter direitos, mas eles têm que ampliar os deveres. Isso é o mundo adulto. Então, você tem aí uma colega que ela quer ter os direitos e não quer ter os deveres. Ela está no mundo infantil. Então, se ela está no mundo infantil, a regra fica na mão de quem? Do adulto. Você é adulta, você e outras colegas, criem a regra e faça valer. Acho que isso é a possibilidade de mudar isso, viu? Ok, obrigada. Marília. Oi. Donizete. Oi, Donizete. Sobre a quantidade de fluidos vitais na pessoa, eu fui lá buscar no artigo, na pergunta 70 de O Livro dos Espíritos, Kardec fala assim: a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. Muito bom. Pela resposta, algumas pessoas realmente têm uma vitalidade maior por causa da quantidade de fluidos. Isso. Mas, no entendimento, isso decorre do espírito. Então, o espírito já é um espírito ativo. E ele, naturalmente, atrai um corpo com mais disponibilidade. Mas para falar, é isso mesmo, né? Mas, por exemplo, falar que então o preguiçoso, ele já tem menos, aí penso que não, né? É do próprio espírito também, porque é do espírito. Ele vai ficar mais desvitalizado, acho que ele vai até se energizar menos, porque movimento traz energia, não é assim? Exatamente. E acho que é isso, muito bom, é isso mesmo. Significa que nós podemos superar eventuais dificuldades, deficiências. Com trabalho, né? Esforço. Exatamente. É isso aí. Ok. Ô Marília, já são 10 horas e 50 tá na hora, né? Acho que já está na hora da gente
encerrar lembrando que nós temos agora na sequência, na hora que terminarmos a palestra com a Marília, a gente tem evangelização, tá? Então os pais que têm a criança em casa podem depois entrar para participar da evangelização. E Marília, nesses 2 minutos, então você quer relembrar de novo no nosso próximo encontro, né, mês que vem, sobre o trabalho que você está preparando para a gente? Tá, vou falar rapidinho, então, espero vocês daqui 1 mês, vou começar o curso Família, Tecendo Relações Saudáveis, vai ser bem interessante, eu vou tentar fazer alguma coisa de uma forma mais prática, de mais conversas, no sentido de, nós vamos ver a influência da família de origem na vida de nós, o que faz nós escolhermos nossos parceiros, falar do casamento, falar de como educar os filhos desde o nascimento, como é no nascimento, das necessidades, vai ser bem interessante, espero que vocês participem, para a gente poder trocar mais ideias, não é? Eu quero agradecer, viu, Adriano, por estar aqui com vocês, eu acho que foi bacana participar durante esse período e vou continuar participando, e agradeço a todos vocês pela participação sempre ativa, viu? Então, bom dia para todos, até daqui a 1 mês.